Olá, seja bem-vindo à Rádio Virtual. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação e da interatividade. Também interatividade. O entretenimento. No programa de hoje vamos estar falando sobre saúde. Mas antes, o nosso cumprimento de praxe aos poderes constituídos em todas as suas esferas, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, ao legislativo, ao executivo e ao judiciário. E sempre cumprimentando o poder maior, o quarto poder, que é a sociedade organizada. Neste programa vamos estar falando sobre saúde. O convidado de hoje é o Mariano Júnior. Ele que é quiropraxista. Isso mesmo, a palavrinha parece um trava-línguas, mas vai estar falando para a gente do que é a quiropraxia e de que forma isso pode ajudar no seu dia a dia, né? No que esta técnica pode melhorar no seu dia a dia. Seja bem-vindo, Mariano, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Acho que estava travado aqui, fala de novo, por favor, acho que esqueci o botão. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Mariano, quiropraxia. É interessante esse nome, né? Nos remete a algo um pouco mais complexo. O que é a quiropraxia? A palavra é quiropraxia. Quiro vem do prefixo grego mãos. Mãos. E aí praxia seria a prática. Então, prática com as mãos. Prática com as mãos. É. E é uma técnica utilizada que favorece o bem-estar. Na verdade é uma técnica norte-americana de tratamento da coluna vertebral e todas as outras articulações. Né? A técnica ela tem 3.700 movimentos manuais, onde você encontra o movimento adequado para cada articulação, cada vértebra, cada articulação do corpo se recompondo na sua posição original. Nós nascemos com tudo perfeito, né? Praticamente tudo perfeito. E no decorrer do tempo nós vamos deformando algumas coisas, né? Colocando em condições mais difíceis, seja por uma falta de postura, seja por falta de cuidados, e a gente acaba afetando a nossa coluna vertebral. Perfeito? É isso Sim, mesmo? é bom. Já nascemos, né, em condições, a coluna vertebral é extremamente forte, mas extremamente móvel. E com essa grande mobilidade e a vivência da pessoa, seja em qualquer idade, né, acaba forçando ela. Por exemplo, a criança ela tem grande mobilidade, mas ainda não tem todas as articulações formadas perfeitamente, ossos não tão rígidos quanto o adulto. Né? E mesmo assim, essas vértebras da coluna vertebral podem sair fora do lugar. Na verdade, a quiropraxia, né, é uma técnica que tem o objetivo principal de liberar a compressão de nervos. Os nervos partem do cérebro, né, por dentro da coluna e se ramifica lateralmente. E vai inervar todo o corpo. Então, o cérebro, ele comanda o corpo através dos nervos, né? Os nervos são muito sensíveis e através dele passa então energia eletromagnética. Os comandos para as ações. Todas as ações vão e voltam, né? O cérebro emite e recebe informações através dos nervos. E eles saem dentro da coluna lateralmente, né? Um par de nervos entre cada vértebra. Quando essa vértebra sai fora do lugar e pinça o nervo, esse nervo, então, causa uma inflamação, e da inflamação vem a dor. Né? Então quando essa vértebra, fica em uma posição não favorável, ela acaba afetando a condução no nervo. Isso. Quando geralmente as pessoas pensam, né? Eu tô com dor, e ela pensa o quê? Em se livrar da dor. Né? Porém, a dor é justamente o alarme, é aquilo que mostra para você a tua defesa, que mostra que tem um problema ali naquele lugar que você precisa, então, de auxílio para restabelecer a posição original. Porém, o que a maioria não sabe é que quando você comprime o nervo através de uma compressão de vértebra,
o pior, o menos pior é a dor. É a dor. Porque, na verdade, quando você comprime o nervo, você interfere com a comunicação do cérebro com aquela parte do corpo ou qualquer órgão. Tá? Então, essa comunicação do cérebro com o órgão fica com deficiência em tempo. E isso começa a causar, então, o adoecimento do determinado órgão. Então, 95% das doenças existentes têm origem desta forma, na compressão do nervo e na diminuição do tempo para chegar ao comando do cérebro àquele órgão. Ou seja, está interferindo na comunicação do cérebro com aquele setor. E essa dificuldade de conexão acaba gerando, então, um adoecimento. Uma deficiência de tempo, né? Então, o exemplo, eu sempre dou um exemplo. Um paciente chegou no consultório, ele estava com um entorse, só que na quiropraxia e saúde você pode estar com um probleminha no fio de cabelo. Não importa, começa nos dedinhos do pé, vai até a cabeça. Porque todo o corpo tem a ver, tudo é interligado. Né? Então, ele chegou lá na anamnese, ele falou que sofria do coração há 3 anos, tomava vários medicamentos, né? E legal, quando fomos chegar na parte, na maca, onde a gente foi verificar o posicionamento das vértebras, imediatamente já vi que as vértebras ali onde passa o nervo para o coração estava mal posicionado. Acertamos tudo direitinho, ele saiu bem do entorse, mas uma semana depois, quando foi fazer os exames para o cardiologista falou, olha, não sei o que aconteceu, você não tem mais nada no coração, o coração está funcionando perfeitamente. E, na verdade, ele nunca teve um problema no coração. O que ele tinha era uma compressão do nervo que levava a mensagem do cérebro ao coração e chegava no coração com um tempo deficiente. Qual é o que mais afeta a nossa coluna, Mariano? Já que ela é a espinha dorsal, né? Ela que mantém ali, e como você disse, ela é complexa porque ela tem uma mobilidade extrema, né? Ela é totalmente articulada, móvel. O que prejudica a nossa coluna? Bom, tudo é um conjunto, né? Um conjunto. Por exemplo, a postura é um problema, o enfraquecimento muscular, principalmente conforme a pessoa vai avançando na idade, é um problema, mas logo no início tenro da idade, a criança está lá com uns 9 anos, mais ou menos, o que acontece? O estirão. Aquele momento onde o menino cresce muito rápido, sem ter uma musculatura adequada para sustentar. E com isso, começa-se ali, por exemplo, a formação da escoliose, que é uma inclinação lateral da coluna. E isso vai se avançando, né? Então, a má postura, sobrecarga de peso, enfraquecimento muscular, tudo vai afetando a coluna e causando, então, as ações que o cérebro produz. Por exemplo, você está mal posicionado e comprimiu o nervo. Sentiu uma dorzinha. O cérebro imediatamente não tem a capacidade mecânica de retirar aquela vértebra, colocar ela no lugar. Então, o que ele faz? Ele se posiciona numa posição que você não sinta a dor. Você fica torta. Ele te leva, ele te compensa aquela posição para você não sentir dor, porque para ele a dor é o problema. Né? Aí, só que você já começa a ficar torto e começa a causar, então, outros problemas. Então, o cérebro, ele adequa para você ter um respiro. Uma posição que você não... Mas, na verdade, essa adequação já está te causando os problemas. Ele está quebrando um galinho ali para você realmente ter uma ação certa, que é recompor essas articulações no lugar certo e liberar a compressão de nervo. É interessante isso, o quebra-galho. Até o cérebro faz quebra-galho. Até o cérebro faz o quebra-galho. É brasileiro. É brasileiro, com certeza. O cérebro brasileiro, então, meu Deus. Mas, Mariano, então, essa compensação do cérebro, ele acaba me colocando uma postura que depois vai me gerar problemas. E eu preciso estar atento a isso. E quais esses sinais? A dor... A dor é o primeiro sinal, porém a dor não é o único sinal. Tá? Por exemplo, uma vértebra cervical, que é do pescoço, quando ela está, a primeira vértebra cervical, quando ela está fora do lugar, ela te causa vários tipos de problemas, por exemplo, insônia, dor de cabeça, tontura, enxaqueca, cansaço crônico, aumento da hipertensão arterial, nervosismo, são vários sintomas que começam a apresentar quando a coluna está fora do lugar. Está fora do lugar. O leigo consegue perceber?
Alguma coisa assim? Ou ele acha, não, foi aquele peso que eu peguei, foi aquela situação que eu fiz? É de médico e técnico de futebol que no Brasil está cheio, né? Mas o que acontece, na verdade, é que você tem que observar, né, a posição do seu corpo. Se por acaso ele está inclinado, o ombro está um pouquinho mais baixo do que o outro. Você está falando aqui, eu já estou me policiando. E por incrível que pareça, quando você começa com uma posição incorreta, né? Vamos supor, você machucou, até um dedinho machucado pode te acarretar um problema de coluna. Por quê? Aquele dedinho está encravado, aquela unha está encravada, o cérebro então tira o peso dessa parte e sobrecarrega o outro lado. Com isso, começa a ter uma deficiência de peso, de equilíbrio. Só que a sobrecarga de peso faz com que muitas vezes a perna se encurte, fazendo com que o teu corpo realmente se incline e aí começa a aparecer os problemas de joelho. Ele faz uma flexão nessa perna, fazendo com que o peso acabe sendo mais tendencioso. Não flexão. Encurta mesmo? Encurta. É que, na verdade, cada articulação tem uma folga articular. A articulação é uma dobradiça, né? Então, ela tem um espaço. E com a sobrecarga de peso, esse espaço começa a sumir, a reduzir. E aí o teu corpo fica em desequilíbrio devido ao peso mais para um lado. Caramba, então quando o pessoal fala, tem uma cadeira ali que é ergométrica, quando você vai sentar naquela cadeira é difícil para você ficar na posição, incomoda, dói. Por quê? É o ajuste? Porque na verdade você está com a sua coluna muitas vezes, seja lombar, dorsal, né, cervical, numa posição na qual você habituou. E quando você força ela, até mesmo, por exemplo, o travesseiro e colchão é uma peça fundamental. Se você tem um travesseiro, né, e você passa muito tempo nesse travesseiro, aí quando você troca, você sente uma diferença, porque as vértebras se posicionaram para aquela forma, e quando você põe, mesmo que você ponha um travesseiro que seja o certo, você vai sentir uma deficiência. Uma deficiência. Então, até você se adaptar, leva tempo. E muitas vezes o certo seria o alinhamento total da coluna e o travesseiro adequado, né? Para que realmente ele não force a posição certa, você deitando, dormir de lado, e o pescoço, né, que é a cervical, estar alinhado com as costas, que é a parte dorsal. Não pode ter muito erguido, nem mais baixo, nem mais alto. Tem que estar no mesmo nível ali. Então, a troca de travesseiro tem que ser uma coisa... Geralmente você tem que ter um travesseiro, a média é 1 ano, né, para um bom travesseiro. Né? E as pessoas pensam assim, bom travesseiro, aquele travesseiro de pena de ganso, horrível. Aquilo prejudica muito, muito mole, não sustenta. Tem um travesseiro adequado, com a densidade adequada, e no caso até a gente indica lá o travesseiro que tem regulagem interna para você chegar então à posição adequada. A gente observa muito a evolução. E outro dia eu estava com um amigo, ele observando ali um travesseiro para grávidas, para a esposa dele estava grávida, ele ia comprar um travesseiro para grávidas. Eu falei, caramba. Para mim era novidade isso, que é um travesseiro diferenciado por causa da questão da barriga, daquele crescimento da barriga da mulher. Nessa questão da gravidez, o impacto sobre o corpo da mulher é muito grande. E a coluna também sofre. Sofre muito. As mulheres, geralmente, principalmente na primeira gravidez, a parte articular, sacral e lombar se interfere e modifica completamente e não volta à mesma posição de anterior. Não volta? Não volta, porque ela se expande e permanece. A pessoa pode emagrecer, todas essas coisas, mas a parte estrutural permanece. E o que acontece é que na gravidez há um desequilíbrio muito grande para frente. Né? Então, seios, barriga, cresce, aí tem a cabeça, os braços. O peso fica muito para frente. O cérebro, então, para equilibrar o teu corpo em relação à lei da gravidade, o que ele faz? Ele aumenta a lordose, quer dizer, a lombar, a curva. Ele joga as suas costas para trás, aumentando a curva, para que você se posicione equilibrado. Né? Só que esse aumento da lordose faz com que as vértebras se posicionem já muito próximo dos nervos. Muito no limite ali. E é por isso que a maioria das grávidas sente dor lombar. Porque as vértebras se posicionaram para compensar
para causar o equilíbrio e começou a comprimir e causar dor. Então, a forma correta, o que é? Aliviar o impacto, posicionar bem as vértebras para que não haja... para que ela esteja na posição mais adequada. Então, um travesseiro, para grávida, um travesseiro diferenciado, ele é algo... Não é necessário. Não é necessário. O que acontece é que as pessoas, na parte comercial, aí colocam muitas coisas, né? Como, por exemplo, colchão ortopédico. Aí tu vai ver lá, é um colchão com uma tábua no meio, que é completamente incorreto. Tendo em vista que a sua coluna ela tem uma cifose, que é a parte das costas, e uma lordose natural, ela não é reta. Se você deitar em alguma coisa firme, você vai tornar deficiente a... Então, esse negócio de deitar no chão que faz bem, não? O que acontece é que deitar no chão não faz bem. O que acontece é que a situação daquela pessoa, de posicionamento vertebral, né, que da forma que ela conseguiu, às vezes no trabalho ou durante a vida, faz com que quando ela deixa retilíneo, as vértebras se posicionem de maneira que não comprimam o nervo dela. Né? Mas não é o certo. Ou seja, na verdade, acaba sendo um alívio pela posição, embora incorreta, mas que faz o distanciamento. Para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa. Para uma outra pessoa, por exemplo, isso aí poderia causar muita dor. Muita dor. Né? Então, vou deitar no chão aqui que faz bem. Não, na verdade, você tem que respeitar todo o posicionamento natural da coluna. Da coluna. Peso, erguer peso, Mariana. Peso. O corpo humano é muito forte, né? Mas ele não foi feito para carregar peso, né? Então, o que acontece? Se você tem que... vamos falar de um peso natural, tá? No supermercado... No exercício físico. No exercício físico, né? Então, o que acontece? O exercício físico tem que ser direcionado. Por exemplo, meus pacientes, quando eles chegam lá, a gente faz uma análise da situação dele e muitas vezes indicamos ele, por exemplo, para hidroginástica. Por quê? Ele tem um problema sacral, problema lombar, e a água ela impede que tenha impacto. Então ele tira o peso do corpo. Tira o peso. Então não tem o impacto, ele começa a fortalecer os músculos. Mas já tem outra pessoa que precisa, por exemplo, do Pilates, certo? Onde o que acontece é um outro tipo de atividade física com o objetivo de fortalecer o músculo, né? E outra a gente manda para musculação leve, porque já está mais avançado e precisa de um fortalecimento grande. Já tem um suporte melhor para aquela situação do peso. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas, muitos profissionais, né, sem querer ser antiético, mas ele fala assim, olha, vai andar na praia, vai caminhar na praia, né? E esquece que, por exemplo, a areia da praia ela é inclinada, ela não é reta. E aí, então, você começa, se você tem uma deficiência sacral, quer dizer, entre a bacia e o osso sacro, isso vai causar um desequilíbrio. Ou seja, você andar no canto da rua também não é indicado, porque há um desnível. Desnível. Você tem que, por exemplo, se você pode andar na areia da praia, não tem problema, é ótimo para a sua mente, né? Para você se estiver passeando. Agora, o exercício físico na areia da praia tem esse inconveniente de muitas vezes a maré está de uma certa forma e o solo, né, o chão da praia fica completamente inclinado. Então, sua base de quadril tem que se adaptar, torcendo a postura. Então, eu andar paralela à água muitas vezes é prejudicial, porque nesse paralelo à água eu estou andando no desnível. No desnível. Mesmo um pouquinho mais para frente ou para baixo. Que nem, por exemplo, muitas vezes eu indico para o paciente andar na areia fofa. Da praia. Da praia. Por quê? Porque, por exemplo, nos pés nós temos vários ossos, né? Várias articulações, e quando você pisa na areia fofa, é devagar, andar devagar. Você força o pé um posicionamento que vai soltando aquelas articulações. É interessante, ou seja, aquela inconsistência da areia, por o fato de ser mais a densidade baixa dela, eu consigo, então, as minhas articulações vão se adaptando. Isso, o pé é fantástico, é maravilhoso. Força o meu pé a fazer o trabalho dele. Isso, é um negócio tranquilo, né? Porque o pé é maravilhoso, o pé ele tem as articulações dele, ele se posiciona da forma que está o solo. Então, com a areia, utilizando o seu peso, quando você pisa, ele vai se adaptando e movimentando as articulações que muitas vezes estão presas. Então, com o seu próprio peso,
Tá? Isso é o que eu falo, andar ali uns 100 metros, devagar. Devagar, né? não é fazer aquela caminhada. Mas não é uma maratona, não. Não. E descalço. Descalço. Quando é para esse tipo de ação. O pessoal fala muito na questão do pé chato, Mariano. A areia da praia é pé chato. Isso tem procedência? Não, o pé chato, na verdade, por exemplo, se você observar a estrutura do pé, ele é um tripé, né? Calcânio e as duas pontas do pé. E na realidade, quando a concavidade do pé dá, então, o apoio dessas três partes do pé. E quando a pessoa não tem essa concavidade, então você começa a ter certos desequilíbrios. Problema de equilíbrio, ou seja, a base acaba ficando... Isso, você não tem um apoio. E outra, né? Isso muitas vezes gera a deficiência na movimentação articular do pé em relação ao solo. Sim. Né? Então a pessoa muitas vezes anda assim, tipo meio um pato. Sim. Né? Mas há formas de você compensar isso aí, por exemplo, com a palmilha com piloto. Com piloto. Né? Mas andar na areia fofa da praia ou qualquer lugar que seja, uma areia mais fofa faz bem. Isso daí faz bem, assim, 100 metros, né? Andando devagarinho, pisando e sentindo mesmo, porque quando você pisa, a areia aperta de um lado, solta de outro e faz com que as articulações do pé Bom, tá aí a dica, então, se puder andar um período na praia, 100, 150 metros, aí, com calma, sem pressa e sentindo caminhar. Isso, é como se você estivesse se tratando ali, sem custo, né? Com o peso do seu corpo ali na areia. O peso do corpo e a areia que Deus te deu e você Mas a grande dica mesmo que eu acho muito interessante, que as pessoas podem fazer antes até de iniciar o exercício, é você deitar de cúbito ventral, quer dizer, de barriga para baixo numa cama, pegar uma outra pessoa e juntar os dois pés, os dois calcanhares. Muito provavelmente a pessoa pode observar que uma perna está mais curta do que a outra. Isso, então, é um sinal a qual você precisa realmente restabelecer a estrutura do seu corpo. E essa correção a quiropraxia faz perfeitamente. Faz perfeitamente. E esse ajuste da coluna, esse ajuste do posicionamento, é só a coluna ou mexe com tudo? Todas as articulações do corpo. Todas as articulações. Isso eu ajusto hoje, mas isso não quer dizer que estou ajustado para o resto da vida. Alguma atividade minha pode favorecer o Na verdade, quando a pessoa chega geralmente ela chega porque está com dor. Sim. Né? Então já está no nível agudo da coisa. Então, o que nós, primeira coisa que fazemos é recompor todas as articulações na sua posição certa, original, causando então equilíbrio do corpo. E o que sustenta isso? É a musculatura. Então, o que acontece? Dentro de um tratamento que pode variar de quantidade de sessões, dependendo de idade, dependendo do problema, é inclusa a atividade física específica para aquela pessoa. E com isso, fortalecendo aquela musculatura, ela vai sustentando a articulação naquele local certo. Né? A partir daí, imediatamente, a quiropraxia o efeito é bem rápido. Muitas vezes os problemas na articulação são decorrentes da minha musculatura ter perdido a força. Enfraquecido. E aí isso força mais a articulação. Joelhos principalmente. Não, ela não sustenta no lugar, né? Porque a músculo, por exemplo, você tem a estrutura óssea, né? Você tem a estrutura de ligamentos, Sim. Você tem a musculatura que sustenta a estrutura óssea no seu lugar. Né? E se essa estrutura estiver enfraquecida, ela acaba não deixando ficar naquela posição certa. Entende? Então, por exemplo, quando você faz o trabalho da quiropraxia, você coloca no lugar, imediatamente você tem que chegar num ponto e iniciar a atividade física para fortalecer aquela musculatura de maneira que a vértebra ou a articulação não saia mais do lugar. Então, na verdade, o que acontece primeiro é a musculatura enfraquecer, geralmente. Um conjunto, né? Pode ter um acidente também. Sim, um acidente, mas no decorrer daquele dia a dia, digamos, da não atividade física. E da má postura, por exemplo. Aquela pessoa vai assistir televisão, deitado num sofá, num braço alto, com 2, 3 travesseiros ainda. Né? Consequência é completamente incorreta e você vai forçando a sua estrutura a ficar numa posição incorreta. E aí, consequentemente, você fica tempos... A gente não percebe, né? Mas às vezes você está na frente de um filme e são 2 horas. 2 horas num posicionamento que é interessante, porque assim, no trabalho o pessoal fala, olha,
fica ali 45 minutos, levanta, dá uma voltinha, estica o corpo 15 minutos, depois você volta a trabalhar novamente. E nós somos acostumados a ficar 1 hora e meia diante de um filme. 3 horas, né? 3 horas de um filme, eu assisti um jogo de futebol no computador e sem perceber como aquilo acaba interferindo. Os posicionamentos, então, Mariano, eles trazem essa disfunção. E como você mesmo falou, de repente até condições mais agravantes, como no caso do problema cardíaco, que acabou sendo solucionado pela reposição. Sim. Pela então, reposição. Afeta em tudo, afeta na questão da alimentação, apetite, no ganho de peso, afeta em tudo isso? Tudo. Por exemplo, no meu site tem lá uma coluna, né, mostrando cada vértebra que fica mal posicionada te causa um problema de saúde. Qualquer vértebra mal posicionada pode te causar vários tipos de problemas de saúde. Você entende? Sim. Então, desde problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas de acne, problemas... Tudo que você puder imaginar pode ocorrer com a vértebra mal posicionada. Nós geralmente deveríamos passar 8 horas em sono contínuo. Posição para se dormir. De lado, de costas, de barriga para cima, barriga para baixo. Posição para você descansar. A posição mais adequada é a posição de lado, né? E realmente virando dos dois lados, né? Você pode até deitar de barriga para cima, falando mais Sim, claramente com entendimento, né? De barriga para cima, um determinado tempo. Por exemplo, você começa às vezes a dormir de barriga para cima, né? Às vezes a pessoa faz já uma oração ali, depois já vai virar, mas a posição mais correta é de lado, né? Quando você dorme de barriga para cima, teoricamente, se você tiver com um travesseiro, a tua cabeça vai ligeiramente levantar, fica mais inclinada, né? E dificulta então a parte respiratória, né? E isso daí também pode interferir com um sono adequado. Mas a posição de lado é a Quando posição você certa. fica de lado, há um posicionamento, o encontro dos joelhos às pernas. Há necessidade de se colocar alguma coisa entre as pernas ali, num travesseiro, alguma coisa para que se possa ter um conforto? Por exemplo, quando você deita de lado, né, e o seu joelho está em cima da outra perna, muitas vezes você tem um incômodo na compressão, no contato do joelho. Dos joelhos, né? Isso com pode osso. ficar dolorido, essa coisa toda. Então, se você colocar um travesseirinho ali, é interessante. Mas quando você dorme, isso daí sai fora do lugar. Então, muita gente utiliza aquele travesseiro comprido que fica, se abraça nele lá. Sim. E põe ali no meio da perna, porque quando ele vira de uma vez. Vai com o travesseiro e tudo. Então... porque só o travesseiro no meio da perna, ela sai. Não causa nenhum tipo de problema de posicionamento esse travesseiro? No meio da perna, não. Né? Só que ela não permanece quando você dorme, né? Sim. Na verdade, quando você dorme, você nem imagina as posições que você fica. Você vai... E, no geral, o que acontece? A pessoa deita lá meio de lado, o de bruços, né? De barriga para baixo é que nunca pode, porque aí você torce a cervical, você causa inúmeros problemas, né? E quando você deita de lado, tem pessoas que posicionam a perna bem para frente, apoiando na cama, né? Sim. Isso força a parte de ciático, né? Porque uma perna fica esticada e a outra por cima dela. Isso seria o cérebro tentando te fazer uma posição mais para tirar aquele pressionamento da vértebra, aquela devida posição errônea durante o dia? É que, na verdade, você fica numa posição que fica mais adequada para você naquele momento, né? Menos dor. Que está mais tranquilo, mais relaxado, aí daqui a pouco você muda, né? Uma coisa simples também, lógico que a gente está falando sobre a cama, mas coisa comum. Geralmente acontece mais para as mulheres. Elas pegam, quando sentam, cruzam as pernas, né? Então você vê que a pessoa cruzou a perna, ela fica ali um determinado tempo, daqui a pouco ela tira. Por quê? A articulação começa a ficar forçada, e o cérebro já falou, opa, tá incorreto isso aí. Troca, muda, tira. E é incorreto o cruzar a perna. É incorreto cruzar as pernas? Completamente incorreto. Não existe uma maneira correta de se cruzar as pernas, porque é incorreto. É incorreto, porque, por exemplo, geralmente é lógico, as mulheres, ela está lá com uma saia, um vestido, ela se preocupa com essa parte. Sim, né? Dá um certo charme, um certo posicionamento, sim. Só que quando você cruza a perna, você então tira o peso de um dos lados,
né? Tira o apoio de um dos lados. E você também faz uma rotação da cabeça do fêmur. Você reposiciona a sua bacia totalmente. Isso, a cabeça do fêmur está ligado no acetábulo, que é a parte de baixo da bacia. Então, quando você rotacionou a cabeça do fêmur, você rotaciona a bacia, que vai forçar a articulação sacroiliaca, né? O que acontece? A pessoa vai se inclinar, vai se apoiar para um lado, e depois o que acontece? O equilíbrio do corpo se dá através da visão. Sim. E aparelho auditivo labirinto. Então, o que acontece? Quando você começa a ficar inclinada com a cabeça, o que ela faz? Ela joga a cabeça para o outro lado. Nossa, você vê um S contrário. Isso, fortalecendo, então, uma posição de escoliose. Então, na verdade, o corpo vai te equilibrar e vai acabar lascando com totalmente o restante. O cérebro vai, porque você pode ver, a pessoa pode se inclinar à vontade para o lado, a cabeça vai para o outro lado. Você pode estar virado, automaticamente a cabeça busca o equilíbrio. Porque o senso de equilíbrio é através da visão e a parte do labirinto. Mariano, é complexo o corpo humano, né? É complexo, a gente vem observando isso, cada vez mais conhecimento nos programas de terça-feira, que vem falando sobre essa questão da saúde. E o que você me traz hoje é que a posição do corpo ela é sempre compensada pelo cérebro, embora erroneamente, mas em resposta a um estímulo meu. Há uma decisão minha, eu vou descruzar as pernas, mas eu mal sei ele que aquele cruzar de pernas vai descompensar meu corpo de uma forma que o cérebro vai ter que trabalhar totalmente ao contrário para manter um certo equilíbrio naquele momento que vai me prejudicar por muito tempo. Vocês veem uma coisa comum, que é, por exemplo, as bolsas das mulheres no ombro. Né? Quem criou esse corpo maravilhoso não pôs um gancho aqui no ombro. Então ela põe uma bolsa ali, né, com uma tira, e para ela manter aquela bolsa, ela levanta o ombro. E aí isso vai forçando a articulação e começa a interferir com muitas coisas ali. Qual é o posicionamento correto de uma bolsa? Atravessado do corpo? Olha, a melhor forma seria cruzado, né? O ideal é não ter peso. Não usar, né? Não carregar o peso. É não ter peso, mas o cruzado é interessante, a pessoa que usa a mochila é interessante, né? Para equilibrar o peso, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. Né? Eu mesmo, eu fui presenteado com uma mochila carteiro, aquela que a gente coloca. E a ideia de usá-la, então, tem que ser cruzada. Isso. Tem que ser cruzada. Não usar numa parte do corpo, apenas no ombro, que isso vai forçar o. E ela não pode ter um peso exagerado, né? Porque dependendo do peso, isso vai forçar a articulação do mesmo jeito. As bolsas de notebook, né, dos laptops, o ideal é que sejam nas costas, então. Por exemplo, o peso tem que estar o mais equilibrado possível. Então, você chega lá no supermercado, vai pegar lá as suas sacolinhas, o ideal é que você pegue numa mão uma quantidade, a outra numa quantidade mais equilibrada para você manter a postura. Se um lado só estiver desequilibrado, com o tempo, né? Que nem você falou de um notebook, por exemplo. A pessoa tem uma pasta lá que é um peso. E ela todo dia anda com aquela pasta, o teu corpo vai se desequilibrando. Então, automaticamente, o corpo vai entendendo que aquele lado ali está... Tá uma sobrecarga e começa as compensações, né? Quando chegam isso no consultório, as pessoas têm ideia do que levou a esse problema, o que levou a essa dor? Elas têm essa ideia, essa mínima ideia da complexidade do que é cada ação nossa sobre o corpo? Na verdade, a maioria, quase 98%, chegam no consultório sem ter noção nenhuma do que está acontecendo e muitas vezes elas se assustam. Por quê? Porque na nossa forma de agir, quiropraxia e saúde, né, além a consulta ela é dividida em várias partes. Demora em torno de quase 2 horas. Nossa. Né? Já falaram que eu vou morrer pobre, você entendeu? Mas não importa, o meu trabalho não é só um trabalho, é uma missão de tirar a dor, de melhorar a vida das pessoas. Das pessoas, bacana isso. Então, o que acontece? Tem um trabalho fotográfico lá, onde a gente mostra na tela, aí a pessoa vê junto comigo o que está acontecendo com ela, e muita gente se assusta, porque quando ela se olha no espelho, ela vê só lá o cabelo, os olhos, né? E ela não imagina como é que tá a máquina. Como está acontecendo. Às vezes a pessoa chega a olhar e você vê um olho mais baixo do que o outro, a boca torta, e tudo isso pode ser proveniente de problema estrutural da coluna. Obviamente, a gente trabalha no curativo, né?
Mas a quiropraxia também como preventivo. A quiropraxia ela é preventiva e curativa, né? Então, se você faz o trabalho, por exemplo, uma vez por mês, recompondo as articulações, primeiro, você não fica doente, porque você não tem compressão de nervos que interfira com os órgãos do seu corpo. Né? Quer dizer, não é que você não fica, você fica mais protegido, mais resistente. Né? Até mesmo a imunidade, né? Que as pessoas pensam tanto hoje, né? Nesse tempo de pandemia, as pessoas pensam assim, a imunidade, ó, alimentação adequada, isso, sol, aquela coisa toda, muito legal. Né? Mas não sabe, a grande maioria não sabe que a imunidade é feita na medula óssea, dentro dos ossos retos. Então é necessário uma postura. Se você tiver uma ação que não é negativa em relação aos ossos, o que acontece? Até a tua imunidade fica deficiente. E quando você faz um trabalho quiroprático, a imunidade melhora muito, porque há um equilíbrio do corpo. O cérebro consegue, até um medicamento que você precisar tomar, ele age melhor, porque o cérebro está sem obstrução no sistema nervoso. Né, sem compressões, então ele age melhor, funciona melhor todo o corpo. Maravilha. Tem algum senão relacionado à idade? Todos podem participar do tratamento, seja curativo ou seja preventivo? A idade inicial para se fazer a quiropraxia são 6 meses de idade. 6 meses de idade? Qualquer bebê pode fazer um trabalho quiroprático. Tá? Aliás, há muito tempo atrás, né, as pessoas chegavam assim, poxa, principalmente os mais antigos, né? Sim. Eu mesmo, meu tempo, né, eu já estou com 61 anos, né? E aí a criança não para de chorar, e aquela senhora antiga fala, isso é quebranto, bucho virado. Bucho virado. Né? Vamos levar numa benzedeira. Aí a benzedeira chega lá e pega lá uma arruda, reza lá, eu sou muito a favor da oração, né? E faz a oração e por final pega o bebê de barriga, de cabeça para baixo, segurando nas pernas e dá um movimentozinho. Aí o que acontece? O bebê para de chorar na hora. Né? Na verdade, sem ela saber, aquela benzedeira, ela está fazendo um movimento quiroprático e recompõe as articulações do bebê na sua posição certa e aí... A posição de perna, de cabeça para baixo, segurando pelos pés, acaba recompondo. Quando ela faz um leve movimento, a articulação se estica, recompondo na posição certa e tirando o incômodo que causa o que está acontecendo com o bebê. Né? Porque o bebê ele sabe chorar, ele chora porque tem alguma coisa errada. Sim. Né? E geralmente isso acontece. Né? E é um movimento quiroprático. Óbvio que quando adulto não dá para colocar gente de cabeça para baixo. Mas aí tem 3.000 e cacetada posição. Seria algo interessante aí para o pessoal se pendurar para perceber. No caso, né? No caso do bebê, é diferente de uma pessoa adulta. Até porque, por exemplo, o bebê ele tem mais vértebras do que o adulto. E muito mais flexíveis. Ele tem mais vértebras. Por quê? Porque o seu osso sacro, ele eram 5 vértebras quando você era criança. E depois ele se solidifica formando um osso só. O cóccix eram 4 vértebras. Porque a criança, ela tem que andar, ela tem que cair, então ela tem uma proteção articular melhor. Você vê que um bebê, ele pega o dedo do pé e põe na boca. Coisa que depois de 50 anos a gente não faz. Nem metade, né, do caminho. Mas então a natureza e Deus é sábio, ele coloca tudo na sua posição certa e depois vai se solidificando esses 2 ossos, formando uma quantidade de vértebras diferente. Que maravilha que você falou agora, a relação do corpo humano, a inteligência, essa máquina maravilhosa, complexa e muito minuciosa, né? O que te levou à quiropraxia? Na verdade, foi uma coisa diferente. Né? Mas parece que Deus se manifesta de várias formas, né? Com as pessoas. Quando eu dei baixa do Exército, que eu fui sargento do Exército, né? Eu iniciei uma cozinha industrial. Cozinha industrial? Então fazia comida, aquela coisa toda. E um dia eu estava no supermercado Pão de Açúcar, de madrugada, esperando então para pegar a melhor qualidade lá. Sim, de batatas. E estava aquele silêncio, ninguém, né? Era bem tarde, 2 da manhã. E de repente me veio na cabeça, o que eu estou fazendo assim, de bem para a humanidade?
Um insight, assim? Para a humanidade. Veio na minha cabeça, aí eu fiquei pensando, caramba, eu só trabalho para mim, eu só faço o meu trabalho aqui, não penso na humanidade. Aí o que acontece? De manhã eu passei por um salão de beleza e vi lá um cursinho de massagem. Aí eu fui lá, fiz o cursinho de massagem no salão de beleza, comecei a fazer massagem com meus funcionários. Os funcionários, dos vizinhos. Começou uma atividade ali. E aí o pessoal falou assim, nossa, mas você faz um trabalho... Embora a quiropraxia não tem nada a ver com massagem, tá? Sim, não é massagem. Mas você faz um trabalho tão legal, né? Eu falei, então tá. Aí acabei fazendo um curso de 2 anos de massoterapia, que aí já embute a acupuntura, Chantala, que é massagem para bebê, massagem esportiva, várias coisas, e fazia o trabalho da massagem gratuitamente para ajudar as pessoas e os meus funcionários lá. Né? E aí você começou já a observar de uma outra forma. Aí o que acontece? Eu já estava dentro do aspecto de saúde, né? Sim. E cuidando das pessoas, né? Aí eu falei, não, mas é muito pouco que eu estou fazendo pela humanidade. Como eu entrei no CVV, Centro de Valorização da Vida. E atendi então o telefone da meia-noite às 6 da manhã, numa quinta-feira, gratuito para ajudar as pessoas, né? E numa dessas pesquisas acabei encontrando, norte-americana, né, a quiropraxia, e aí eu me identifiquei muito, até porque já era massoterapeuta na época. Na época já estava na metade do caminho. Aí foi o caminho, né, porque embora a massoterapia ela é muito legal, ela tem uma abrangência muito grande, mas, por exemplo, o que uma massagem demora 35, 40 minutos para tirar a dor, a quiropraxia em 3 movimentos você consegue restabelecer e eliminar a dor. Nossa, então o negócio é bem eficaz. É muito eficaz. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele chegou no consultório, né? Aí na verificação eu vi que ele tinha uma perna mais curta. Aí mostrei para ele a foto, né? A perna bem mais curta, tinha uns 4 centímetros mais ou menos de perna mais curta. 3 centímetros. Aí ele falou, não, isso é assim mesmo. Faz 50 anos que eu sei que a perna está curta, né? E a minha calça é feita diferente, a barra, tudo. Eu falei, bom, tudo bem. Então, agora é o momento que vai acabar esse problema depois de 50 anos. Vai ter que fazer as barras das calças tudo. Em 3 movimentos eu vou acertar isso aí. E em 3 movimentos a perna dele voltou na posição original. E 50 anos depois. Nossa, então realmente... Porque, na verdade, a pessoa que está com alguma coisa fora do lugar de estrutura, ela pode passar a vida, assim, causando os efeitos, sofrendo sob os efeitos, né? E nunca posicionar aquilo lá direito. Sem ter um entendimento, porque o cérebro acaba fazendo a compensação. Não a resolução, a compensação. Isso. Aí fui lá, 3 movimentos. A perna ficou na altura certa. Quando ele ficou em pé... ele sentia, nossa, eu estou até estranho, porque alterou esse posicionamento. Já teve um paciente muito interessante que ele chegou lá com aquele sapatão grosso, um de um lado e do outro, né? Eu estava até no começo da minha carreira, que já vai aos seus 16 anos. Bom tempo. Mas ele chegou e falou, brincadeira, tu tá dizendo que eu, depois de 50, 60 anos, você vai acertar a minha perna? Né? Se fosse agora, eu ia falar para ele, olha, em 3 movimentos. Mas naquele tempo eu falei, não, vamos ver. Né? Ele tinha 5 centímetros de perna mais curta, teve que voltar para casa descalço, porque... o sapato agora estava... Ele ficou com 1 centímetro só, 4 centímetros eu consegui corrigir naquele momento. Foi muito interessante. E às vezes a pessoa sofre a vida inteira e tem determinadas coisas que possam alterar a vida dela. Dessa forma. Nós estamos nesse bate-papo aqui com o Mariano Júnior, estamos falando da quiropraxia, ele que é quiropracta, né? Quiropraxista. Mas não está errado quiropata, porque, na verdade, ao passar do tempo, foi modificando os nomes. Era quiropata, quiroprático, e agora é quiropraxista. Quiropraxista, nesse bate-papo aqui, conhecendo mais sobre o que é essa máquina maravilhosa que é o corpo humano. Mariana, você atende em São Vicente? Eu atendo em Santos. Em Santos?
Na rua Guaibê. Guaibê. E lembrando que o Mariano nós convidamos o Mariano aqui dentro do programa de saúde, justamente para mostrar as várias técnicas que existem, e dentro das curativas, como também daquelas que são preventivas. E no caso, essa prática, ela adentra também as preventivas. Totalmente. Quando você não precisa estar com dor para fazer um trabalho quiroprático, né? Quando você, ou dor ou qualquer outro sintoma. Você, uma vez por mês, você pode fazer um trabalho que posiciona, então, evita que essas retroarticulações saiam fora e comecem a ter o problema de compressão de nervos. E até tem um conhecimento também do posicionamento errôneo que você faz durante o dia. Essa questão de carregar o peso, sim, a bolsa de um lado, o notebook, o sentar, a forma de agir, a forma de fazer as coisas, que acabam aí ocasionando em dores que incomodam. E é o que você falou, né? A dor, na verdade, não é o problema, ela está te dando um aviso. É verdade. É o corpo sinalizando. No próprio tratamento, ali a gente acaba ensinando. Eu lembro sempre do que a minha coach falou para mim, né? Que não existe resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, na verdade, quando você chega no trabalho quiroprático, você vai modificar as coisas. Então, você vai começar a observar como é que está o meu computador, a altura dele, o mouse, o meu colchão. Eu durmo no sofá, sabe? A televisão está na posição certa. E eu até falo que os meus pacientes viram meio quiropraxista, porque eles começam a olhar e falam, opa, tá torta lá. Deixa eu sentar aqui. Perfeito, já começa a trazer para o dia a dia. Para o dia a dia. Pro dia, não só ir no consultório para resolver o problema, mas começar a entender o dia a dia. Sim. A forma bacana. E no consultório a gente acaba ensinando a pessoa novamente como baixar, como sentar, como dormir, como deitar, como carregar um peso, várias coisas. Dá para perceber, eu vou fazer a pergunta, mas é uma questão retórica. Você hoje entende que você está cuidando da humanidade, está cuidando das pessoas? Parece que eu cheguei, né, aos 61, quer dizer, já há 16 anos, mas eu cheguei no que parece que Deus determinou. O que para você tá fazendo sentido realmente. Vou falar até rapidamente aqui uma coisinha que ocorreu, né? Assim, eu era sargento do Exército, então não era muito ligado a coisa assim de Deus, espiritualidade. De espiritualidade, essas coisas todas assim. Então o militar treina, né? Treina para matar a gente, para se defender, não tem muito espaço para essa parte. Mas quando eu tinha um ano de formado, chegou no consultório uma paciente que tinha 84 anos de idade e ela era curvada, assim, 90 graus. Né? E nesse tempo, quando eu me formei, eu falei, olha, é o que eu quero um trabalho, né, que eu me sustente e volte para casa à noite. Era isso que era a minha ideia. E aí com essa senhora, ela 90 graus, baixada, curvada assim, ela não conseguia ver meu rosto, só o chão. E quando ela entrou no consultório, eu olhei para ela, eu estou contando uma coisa assim, bem diferente. Sim. Né? Eu estou falando o que aconteceu até. Quando ela entrou pela porta, o consultório era um outro bem comprido, eu olhei para ela e falei, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem solução. Não tem o que fazer porque ela tem 84 anos, não tem massa muscular nenhuma, era só pele e osso. E 90 graus o corpo dela, assim, ó, curvado. E aí o que acontece? Eu olhei e falei, não tem o que fazer. Mas o que ocorreu foi o que mudou a minha forma de trabalho para a missão. Foi que eu ouvi uma voz muito alta mesmo. E eu levei um susto, dizer que eu ouvi da seguinte forma: se veio para você, é porque você pode fazer alguma coisa. Eu levei um susto que eu olhei para trás e estou ficando doido. E aí a velhinha caminhando com o papel na mão. Quando ela chegou na minha mesa, e eu pensando, cara, meio assustado, né? Porque, caramba, eu escutei mesmo aquilo lá. Eu falei, bom, se eu posso fazer alguma coisa, mas ela não tem nem tempo de vida, talvez 5 anos aí, porque uma escoliose pequenininha demora um tempão. E aí ela me entregou o papel que ela vinha na mão. O último grau de osteoporose, era uma desciometria óssea. Ela tinha osteoporose em último grau. Então, quer dizer, qualquer coisinha que se apertasse errado poderia quebrar alguma coisa. A fragilidade era muito grande. Eu falei, bom, agora piorou, agora que não tem mais o que fazer mesmo. Aí a senhora começou a chorar, falando, olha, ninguém quer me atender porque todos dizem que a minha coluna é uma casquinha de ovo. E eu
naquele momento, assim, eu falei, bom, se veio para mim que eu posso fazer alguma coisa, vamos lá. Coloquei ela na maca e comecei a fazer o trabalho como se ela fosse um bebê. Muito devagarinho, com medo lascado, né? E aí fiz o trabalho da consulta lá, os movimentos que precisam fazer para entender o que ela tinha, né? Só que quando eu pedi para terminou, que eu pedi para ela ficar em pé, ela estava 95% reta. Eu levei um susto e eu fiquei lá parado, a mulher beijava a minha mão e eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu falei, não é possível. Hoje, 16 anos depois, 15 anos depois, eu não é possível, né? No outro dia ela estava no consultório para iniciar o tratamento e ela ficou retinha. Voltou o posicionamento perfeito. E depois eu tive que analisar, eu falei, olha, o que aconteceu foi alguma coisa extra a medicina, porque nem hoje dá para ser feito isso aí desta forma. Cheguei à conclusão de que foi algo divino que aconteceu naquele momento e que mudou então a minha forma, passou a ser de um trabalho, passou a ser uma missão de cuidar do ser humano, de eliminar a dor do ser humano. Um encontro. Te agradeço por estar partilhando com a gente aqui essa experiência, mostrando que não só a medicina, mas a medicina unida à espiritualidade, unida a essa questão. E não sou espírita, não tem nada a ver. Aliás, o capelão do quartel falava que eu sou um católico, mas católico não aparece em igreja. Eu nunca fui muito ligado, acredito em Deus, nunca fui muito ligado à religião. Sim, né? Mas dentro dessa questão de que somos muito mais do que apenas o corpo, isso acabou contribuindo bastante. Na verdade, quando você... todas as pessoas que cuidam, que tratam na saúde, né, ela, na realidade, tem uma incumbência divina de fazer um trabalho ali com aquela pessoa. A missão dela, naquele momento ali, Bom, digamos que você tinha a função, quando soldado, de defender. E agora a função é defender a qualidade de vida. Cuidar, né? Fazer com que a pessoa se sinta melhor e fique bem. Mariano, nós estamos chegando nesse final do nosso bate-papo aqui com gostinho de quero mais. Acho que tem muito mais para a gente conversar. Com certeza você volta aqui uma segunda oportunidade aí para estar falando mais sobre o seu mistério e nos elucidando, né? Trazendo mais luz aí para as questões, principalmente os detalhes simples que no dia a dia a gente acaba não se atendo e causa um grande prejuízo. Suas considerações, Mariano. Bom, eu agradeço aqui por estar participando, agradeço aí aos ouvintes que estiverem presenciando aqui a nossa reportagem, né? E peço que cuidem da coluna, percebam, observem de uma forma diferente e não aceitem a dor, né? A dor está ali para te avisar que você precisa fazer alguma coisa e não existe resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então busque a ajuda e o equilíbrio. E assim, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo a participação do Mariano Júnior aqui conosco, falando sobre a quiropraxia, agradecendo a Maria Clara nos botões mágicos aí, agradecendo a você, lembrando que o programa fica à disposição também na internet, no link que você acessa, seja no Facebook, seja no site, você clica no link e ele fica à disposição. O programa no dia seguinte vai a reprise ao ar ao meio-dia e depois você tem acesso ao programa nas demais plataformas. Desejando aí bom descanso se você está chegando agora em casa ou se você está no meio do trabalho. Metade do dia você já conquistou, a outra metade só depende de você. E se você está iniciando o dia, que seu dia seja maravilhoso. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.